Tem gente que acha que ingratidão é quando alguém esquece de dizer obrigado, que é quando um filho não liga no Dia das Mães, ou quando alguém come na sua mesa e não elogia a comida. Mas eu descobri que a verdadeira ingratidão não faz barulho. Ela não grita, não bate porta. Ela senta no sofá da sua sala, olha nos seus olhos e diz com toda a calma do mundo que você precisa ir embora da sua própria casa. E o pior não é ouvir isso. O pior é ouvir isso da boca de quem você criou. Me chamo Marlene Aparecida Duarte, tenho 68 anos, e essas mãos que estão aqui, enrugadas, marcadas, com calos que nunca mais vão sumir, costuraram a vida de muita gente. Costuraram vestidos de noiva para moças que sonhavam com o altar. Costuraram uniformes escolares para crianças que nem eram minhas. Costuraram ternos de formatura, enxovais de bebê, cortinas, lençóis, bainhas, remendos. Costuraram também 3 vidas inteiras. A do Eduardo, a da Renata e a do Marcos. Meus 3 filhos. Os 3 que eu criei sozinha depois que Geraldo, meu marido, partiu de repente, levado por um problema no coração que não deu tempo de socorrer, aos 52 anos, me deixando viúva aos 47 com o mundo nas costas e nenhuma desculpa para desistir. E se estou aqui contando essa história, é porque levei 68 anos para aprender algo que deveria ter entendido muito antes. Que amor de mãe, quando não é correspondido com respeito, não é amor, é servidão. E que o dia em que você para de servir, o castelo que construiu para os outros desmorona. Só que o chão que racha não é o deles, é o seu. Mas vou contar do começo, do exato momento em que minha vida partiu em 2 metades. Era uma quinta-feira de março. Eu lembro do dia com uma clareza que dói, porque a memória tem essa crueldade de gravar em alta definição justamente os momentos que a gente queria esquecer. Eu estava na cozinha da minha casa, a mesma cozinha onde preparei milhares de refeições ao longo de 42 anos. O forno estava ligado, e a casa inteira cheirava a bolo de fubá com erva doce, a mesma receita que minha mãe me ensinou quando eu era menina, lá no interior do Ceará. Todo fim de semana eu fazia aquele bolo para os meus filhos. Mesmo depois que cresceram, casaram, tiveram suas próprias vidas, eu continuava fazendo. Como se o cheiro de fubá fosse um fio invisível que mantinha a família unida. Eu estava cantarolando uma música antiga, dessas que tocavam no rádio quando Geraldo ainda estava vivo, quando ouvi os passos. Não eram passos normais, eram passos de quem está chegando junto, de quem combinou alguma coisa. Eduardo apareceu primeiro na porta da cozinha. Meu filho mais velho, 47 anos, gerente de logística, pai de 2 filhos. Ele tinha aquele olhar. Vocês sabem qual olhar eu estou falando. Aquele de quando a criança faz algo errado e sabe que vai ter que contar. Só que Eduardo não era mais criança. E o que ele ia dizer não era travessura de menino. Atrás dele vieram Renata, 44 anos, dona de um salão de beleza, e Marcos, 40, representante comercial. Os 3 entraram na cozinha e sentaram na mesa. Na minha mesa. A mesa que eu comprei com dinheiro de costura, onde dei de comer a eles durante décadas. Eduardo puxou a cadeira devagar, olhou para os irmãos como quem pede coragem emprestada e disse: Mãe, a senhora tem que entender, precisamos do espaço. Eu estava com a colher de pau na mão, estava mexendo a cobertura do bolo, e minha mão simplesmente parou. Não porque eu decidi parar. Parou porque meu corpo entendeu antes da minha cabeça o que aquela frase significava. Fiquei olhando para Eduardo, esperando que ele dissesse que era brincadeira, que risse, que falasse qualquer outra coisa. Mas ele não falou. Renata completou, sem levantar os olhos da mesa. A gente conversou e acha que é o melhor para todo mundo, mãe. Para todo mundo. A frase ecoou dentro de mim como sino em igreja vazia. Para todo mundo. Menos para a mulher que estava ali de pé, com a colher na mão, fazendo bolo para filhos que estavam pedindo que ela sumisse. Eduardo começou a explicar. Disse que Viviane, a esposa dele, estava grávida do 3º filho e precisava de mais espaço. Que Renata queria transformar um dos quartos em escritório para administrar o salão. Que Marcos ia trazer a namorada para morar na casa. E que o melhor, o mais sensato, o mais adequado, seria eu ir para um lugar mais adequado para a minha idade. Mais adequado para a minha idade.
Eu olhei para as paredes daquela cozinha e vi minha vida inteira passando diante dos meus olhos. Vi a mancha de café que Geraldo fez na parede em 1989 e que eu nunca quis pintar por cima porque era a marca dele ali. Vi o batente da porta, onde eu riscava a altura dos meninos todo aniversário. Vi o azulejo trincado que Eduardo quebrou aos 6 anos jogando bola dentro de casa e que eu nunca troquei porque achava graça da história. Aquela cozinha era um museu da minha vida. E eles estavam me pedindo para sair do meu próprio museu. Mas eu não sou tola. Nunca fui. E enquanto Eduardo falava, meus olhos foram para as mãos dele. Ele estava girando a aliança de casamento no dedo. Nervoso. E naquele gesto eu reconheci algo que me gelou por dentro. Aquele discurso não era dele. Aquela frieza ensaiada, aquela frase decorada, aquilo tinha a marca de uma pessoa. Viviane. Minha nora entrou na família 15 anos atrás e desde o primeiro dia eu senti algo estranho. Não era antipatia, era algo mais fino que isso. Era aquele tipo de desconforto que a gente sente, mas não consegue nomear. Viviane nunca foi grosseira comigo na frente dos outros. Nunca levantou a voz, nunca fez uma cena. Mas era nas entrelinhas que ela operava. Nos comentários que pareciam elogios, mas eram farpas. Dona Marlene, que bom que a senhora ainda consegue cozinhar, com essa idade. Nos presentes de Natal, que eram sempre cremes anti-idade e pantufas de idosa, como se quisesse me lembrar, a cada dezembro, que eu estava velha demais para estar ali. Nas sugestões sobre casas de repouso que ela disfarçava de preocupação. Eduardo, você já pensou que sua mãe ia ficar mais confortável num lugar com assistência? Confortável. Assistência. Palavras bonitas para embrulhar o que ela realmente queria dizer. Me tire daqui. Eu olhei para os três. Eduardo evitando meu olhar. Renata com a cabeça baixa. Marcos mexendo no celular, como se aquela conversa fosse sobre o cardápio do almoço de domingo e não sobre expulsar a própria mãe de casa. Respirei fundo. E perguntei com uma voz que me surpreendeu pela firmeza. Vocês já decidiram isso entre vocês? O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, Renata respondeu. A gente acha que é o melhor, mãe. Não perguntei mais nada. Desliguei o forno, tirei o avental, dobrei ele devagar e coloquei sobre a cadeira, e saí da cozinha sem dizer uma palavra. Ouvi Eduardo dizer atrás de mim com aquela voz falsa de preocupação. Mãe, não precisa resolver isso agora. Mas eu já estava subindo as escadas. Cada degrau pesava como se fosse de chumbo. 17 degraus. Eu contava eles desde que Eduardo aprendeu a subir escada engatinhando e eu ficava atrás dele contando cada um para ele não cair. 17 degraus que eu subi milhares de vezes carregando filho no colo, roupa para lavar, remédio para febre, copo de água para pesadelo de madrugada. Quando cheguei ao corredor do 2º andar, parei. E ali, diante da parede onde ficavam as fotos de família, meu coração se partiu de verdade, porque as fotos já tinham sido trocadas. Onde antes ficava o retrato do meu casamento com Geraldo, agora havia uma foto de Eduardo e Viviane numa praia. Onde ficava aquela foto dos 3 pequenos no Natal de 88, Eduardo com chocolate na boca, Renata de lacinho vermelho, Marcos no meu colo, agora havia um quadro decorativo cinza que eu nunca tinha visto na vida. Minhas memórias já estavam sendo apagadas daquela casa. Antes mesmo de eu concordar em sair, eles já tinham começado a me remover, como se eu fosse papel de parede antigo que se arranca sem cerimônia para colar um novo. Entrei no meu quarto, sentei na beira da cama e olhei para as minhas mãos. Mãos que costuraram a vida inteira. Mãos que seguraram 3 bebês pela primeira vez. Mãos que fecharam os olhos de Geraldo no hospital. Mãos que nunca pararam de trabalhar. E naquele momento, essas mãos fizeram a única coisa que podiam fazer. Abriram as malas. Não chorei. Não implorei. Não gritei. Coloquei minhas roupas com cuidado, como quem dobra tecido fino. Guardei meus documentos, as fotos que sobraram do Geraldo, a Bíblia da minha mãe e a máquina de costura portátil, a mesma que me sustentou nos piores momentos. 68 anos de vida. 2 malas e uma bolsa. Era isso que eu representava naquela casa. Desci as escadas com as malas. Eduardo estava na sala, assistindo televisão. Quando me viu, levantou do sofá e disse: Mãe, não precisa ser agora.
A gente falou mês que vem. Eu olhei para ele. Olhei para aquela sala, para o sofá que eu comprei, para a televisão que eu paguei, para as paredes que eu pintei, e respondi com uma voz que eu mesma não reconheci. Precisa sim, meu filho, precisa sim. Ele não me acompanhou até a porta. Não ofereceu ajuda com as malas. Não perguntou para onde eu ia, e esse silêncio dele confirmou tudo o que eu precisava saber. Dona Jurema, minha vizinha de 30 anos, me acolheu sem perguntar nada. Me deu o quarto de hóspedes, um chá de erva cidreira e um abraço que durou mais do que qualquer abraço que meus filhos me deram nos últimos 10 anos. Naquela noite, deitada numa cama que não era minha, eu não chorei. Fiz algo muito mais perigoso. Pensei. Pensei com a clareza de uma mulher que passou a vida resolvendo problemas em silêncio. E então peguei o celular e disquei um número que tinha guardado há 3 anos para um momento como aquele. Dr. Fábio Mendes atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu disse apenas 3 palavras. Doutor, chegou a hora. Ele não perguntou detalhes. Não precisava. Há 3 anos ele tinha preparado uma notificação extrajudicial, assinada, com firma reconhecida, esperando numa pasta no escritório dele. Porque Dr. Fábio, diferente dos meus filhos, me conhecia de verdade. Ele sabia que esse dia ia chegar. Em menos de 2 horas, um funcionário do escritório estava na porta da minha casa. Eram quase 11 da noite quando a campainha tocou. Dona Jurema, que não ia dormir enquanto eu não estivesse em paz, assistiu tudo da janela da sala dela. Eduardo abriu a porta de chinelo, com cara de quem já estava quase dormindo. O rapaz se identificou, entregou o envelope e pediu que ele assinasse o recebimento. Eduardo abriu o documento ali mesmo, debaixo da luz amarelada da varanda. E Dona Jurema me disse depois, com a voz embargada, que em 30 anos de vizinhança nunca viu o rosto de alguém perder a cor daquele jeito. A notificação era clara. Os ocupantes tinham 30 dias para desocupar o imóvel pertencente a Marlene Aparecida Duarte, sob pena de ação judicial de reintegração de posse. O que meus filhos não sabiam, o que ninguém sabia, é que aquela casa nunca deixou de ser minha. A escritura estava no meu nome. Sempre esteve. E 3 anos antes, orientada por Dr. Fábio, eu havia registrado uma cláusula de usufruto vitalício que me garantia o direito de morar ali até o último dia da minha vida. Eles moravam na minha casa por generosidade, não por direito. E naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da Dona Jurema, ouvindo o silêncio da rua, eu senti algo que não sentia há anos. Não era raiva, não era tristeza, era poder. O poder de quem finalmente parou de pedir permissão para existir. E o que veio depois disso? Mudou absolutamente tudo. Vocês devem estar se perguntando como uma mulher chega aos 68 anos e é tratada assim pelos próprios filhos. Se foi de repente, se teve algum momento exato em que tudo desandou. Mas a verdade é que não existe momento exato. Ingratidão não é um raio que cai do nada, é chuva fina. Cai tão devagar que quando você percebe que está encharcada, já não lembra quando começou a se molhar. Para entender essa história, vocês precisam conhecer a Marlene que existia antes daquela quinta-feira. A Marlene que construiu tudo do zero, com as próprias mãos, e que nunca, em momento algum, pediu aplausos por isso. Geraldo partiu num dia de agosto. Era uma terça-feira comum, dessas que não tem nada de especial. Ele saiu para trabalhar de manhã, me deu um beijo na testa como fazia todo dia e disse que ia voltar mais cedo porque queria assistir o jogo. Não voltou. Recebi a ligação do hospital às 2 da tarde. Um problema no coração. Fulminante. 52 anos. Sem aviso, sem despedida, sem tempo de dizer nada que precisava ser dito. Eduardo tinha 24 anos e estava no último ano da faculdade de administração. Renata tinha 21 e cursava um técnico em estética. Marcos tinha 17 e ainda estava no colégio. Naquela noite, depois do velório, os 3 dormiram na minha cama, um de cada lado, e o Marcos enrolado no pé da cama como fazia quando era pequeno e tinha medo de trovão. Eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, ouvindo a respiração dos 3 e fazendo a única conta que importava. Como eu ia sustentar aquela família sozinha? Geraldo deixou a casa quitada e um seguro de vida modesto. Modesto o suficiente para pagar o enterro, quitar algumas dívidas e sobrar um respiro de 3 meses.
Depois disso, eu estava por minha conta. Minha aposentadoria como costureira autônoma era mínima. Precisava de mais, precisava de muito mais. Na semana seguinte ao enterro, enquanto os vizinhos ainda traziam marmitas e os parentes ainda mandavam mensagens de condolências, eu limpei o quarto dos fundos da casa, instalei minha máquina de costura e coloquei um cartaz na janela. Marlene Costuras. Consertos, ajustes e encomendas. Não tive tempo de chorar direito. Meus filhos precisavam de mim de pé, e eu ia ficar de pé, nem que fosse na base da teimosia. O começo foi difícil. Bainhas de calça, troca de zíper, ajuste de cintura, trabalho miúdo que pagava pouco. Mas eu era boa no que fazia. Minha mãe, Dona Conceição, lavadeira do interior do Ceará que criou 6 filhos sozinha, me ensinou a costurar antes de me ensinar a ler. Dizia que mulher que sabe costura nunca passa fome, porque o mundo sempre vai precisar de roupa. E ela tinha razão. Em 1 ano, minha clientela triplicou. Comecei a fazer vestidos sob medida, roupas de festa, peças mais elaboradas. Em 2 anos, uma escola do bairro me procurou para fornecer uniformes. Aceitei. Costurava das 6 da manhã até às 11 da noite, às vezes até mais tarde. Minhas costas doíam, meus dedos ficavam dormentes, meus olhos ardiam da luz artificial. Mas cada peça que eu entregava era uma conta paga, uma feira feita, um futuro garantido para os meus filhos. Em 5 anos, eu fornecia uniformes para 3 escolas. Tinha 2 máquinas industriais no quarto dos fundos e uma ajudante que vinha 3 vezes por semana. Em 10 anos, eu tinha juntado o suficiente para realizar algo que mudaria minha vida, embora na época eu não soubesse o quanto. Comprei um apartamento, 2 quartos, sala, cozinha, uma varanda pequenininha de onde dava para ver a cidade. No centro de Campinas, bem localizado, perto de tudo. Paguei à vista, com dinheiro que juntei costura por costura, ponto por ponto. Não contei para ninguém. Nem para os meus filhos, nem para as minhas amigas, nem para a dona Jurema. Coloquei o apartamento para alugar e guardei o contrato numa pasta que ficava trancada na última gaveta da minha cômoda, debaixo das toalhas de mesa bordadas que minha mãe me deixou. Por que eu escondi? Porque eu já sentia, mesmo naquela época, que algo na minha família não estava certo. Não era nada concreto, nada que eu pudesse apontar o dedo e dizer, é isso. Era mais uma sensação. A sensação de que eu estava sendo útil demais para ser valorizada, que minha presença era tão constante, tão garantida, que tinha virado invisível. Como o ar. Todo mundo precisa, ninguém agradece. Deixa eu contar sobre os sacrifícios porque é importante que vocês saibam. Eduardo se formou em administração aos 25 anos. A faculdade era particular e a mensalidade pesava. No 3º ano, eu não estava conseguindo pagar. Faltavam 3 meses para o fim do curso e eu simplesmente não tinha de onde tirar o dinheiro. Foi quando fiz algo que dói até hoje de lembrar. Fui ao centro, entrei numa joalheria e vendi minha aliança de casamento. A aliança que Geraldo colocou no meu dedo em 1978, numa igrejinha do bairro, com 30 pessoas e um bolo feito pela minha sogra. Vendi por uma fração do que valia, porque ouro usado perde valor. Mas o dinheiro cobriu as 3 mensalidades restantes. Eduardo se formou. Eu estava na plateia, com o dedo onde antes havia uma aliança, aplaudindo de pé, com o coração estourando de orgulho. Quando ele subiu no palco para fazer o discurso de agradecimento, eu endireitei a postura, passei a mão no vestido que eu mesma tinha costurado para a ocasião e esperei. Ele agradeceu aos professores, agradeceu aos colegas, agradeceu à namorada da época, agradeceu ao pai, que, segundo ele, olhava por ele lá de cima, ao pai, que tinha partido há 5 anos, e não disse uma palavra sobre a mãe que estava ali embaixo, com a marca da aliança ainda visível no dedo, aplaudindo sozinha na 3ª fileira. Eu não reclamei. Engoli aquela mágoa como engoli tantas outras. Disse para mim mesma que ele estava nervoso, que esqueceu, que no fundo ele sabia de tudo que eu fiz. Mas no fundo, eu também sabia que não era esquecimento. Era desatenção. O tipo de desatenção que nasce quando você se acostuma demais com alguém cuidando de tudo. Paguei o curso técnico da Renata. Sustentei Marcos até os 22 anos, quando ele finalmente conseguiu o primeiro emprego como representante comercial. Os 3 continuavam morando comigo,
usando a estrutura que eu mantinha. Eu pagava água, luz, gás, IPTU, internet, manutenção da casa, feira, tudo. Nenhum dos três contribuía com 1 centavo nas despesas da casa. Um dia, com muito cuidado, com toda a delicadeza que eu tinha, sugeri que dividíssemos as contas. Já estavam todos empregados, todos com salário. Me pareceu justo. Renata olhou para mim por cima do celular, com aquela expressão de quem ouve algo absurdo, e disse a frase que ficou gravada na minha memória como ferro em brasa. Mãe, a senhora não tem tantos gastos assim. A gente precisa guardar dinheiro para o nosso futuro. O futuro deles. Sempre o futuro deles. Como se o meu já tivesse acabado. Foi nessa época que Viviane entrou na nossa vida. Eduardo a conheceu numa festa da empresa onde trabalhava. Bonita, articulada, bem vestida, com aquele sorriso que parecia simpático, mas que eu, com a intuição de mãe, sentia que escondia alguma coisa. Eles namoraram por 1 ano e casaram. Ofereci minha casa para eles morarem, como tinha feito com Renata e Marcos. Achava que era o natural. Família unida, todo mundo junto. No começo, Viviane era educada comigo. Gentil até. Me ajudava na cozinha, elogiava minha comida, dizia que eu era uma sogra maravilhosa. Mas aos poucos, como quem muda os móveis de lugar 1 centímetro por dia até a sala ficar irreconhecível, ela foi alterando a dinâmica da casa. Primeiro vieram os comentários. Dona Marlene, a senhora ainda usa esse tempero? Minha mãe já parou de usar faz anos, dizem que não faz bem. Depois vieram as sugestões. Eduardo, você não acha que sua mãe ficaria mais confortável num quarto menor? O quarto grande seria perfeito para o nosso bebê. E então vieram as exclusões. Passeios de família, para que eu não era convidada. Almoços de domingo que foram transferidos para a casa dos pais dela sem que ninguém me avisasse. Decisões sobre a casa que eram tomadas sem me consultar. Viviane nunca levantou a voz para mim. Nunca fez uma cena. Nunca me desrespeitou abertamente. E era isso que tornava tudo tão difícil de combater. Como é que você luta contra alguém que te destrói sorrindo? Que te remove da sua própria vida com gentileza? Que faz tudo parecer razoável, natural, até que um dia você olha ao redor e percebe que já não tem lugar nenhum para sentar na sua própria mesa? Eduardo foi se afastando. As conversas que tínhamos na cozinha, tarde da noite, quando ele me contava sobre o trabalho e eu dava conselhos, foram acabando. Ele passou a chegar do trabalho e ir direto para o quarto. Quando eu tentava puxar assunto, ele respondia com monossílabos e olhava para o celular. A intimidade entre mãe e filho foi evaporando, e no lugar dela surgiu um vazio formal, educado e gelado. Eu ainda morava com meu filho, mas já não tinha acesso a ele. Com o nascimento do primeiro neto, Pedro, minha esperança renasceu. Pensei que o bebê ia nos unir de novo, que eu ia ter um papel importante como avó, que Viviane ia me ver como aliada. Mas aconteceu o contrário. Viviane não queria que eu pegasse Pedro no colo sem pedir permissão. Não me deixava trocar fralda, dar banho, dar mamadeira. Quando eu fazia alguma coisa com o bebê, ela refazia logo depois, como se eu tivesse feito errado. 2 anos depois, veio a Isabela, e a dinâmica foi a mesma. Eu podia olhar, mas não podia tocar. Podia estar presente, mas não podia participar. E quando sugeri que cuidasse das crianças para Viviane voltar a trabalhar, ela respondeu com aquela frase que já me era familiar. A gente prefere colocar na creche, Dona Marlene. É mais seguro para a idade deles. Seguro. Como se eu fosse um perigo para o meu próprio neto. A partir dali, minha presença na casa foi se tornando cada vez mais periférica. Eu cozinhava, mas ninguém elogiava. Limpava, mas ninguém notava. Pagava as contas, mas ninguém agradecia. Me tornei uma funcionária invisível da minha própria família. Uma sombra que servia para manter tudo funcionando, mas que ninguém fazia questão de ver. Foi quando procurei Dona Jurema e pedi um conselho. Ela me ouviu em silêncio, tomando café na varanda dela, e depois disse algo que mudou o rumo da minha história. Marlene, protege o que é teu. Filho é imprevisível. Na semana seguinte, eu estava sentada no escritório do Dr. Fábio Mendes, um advogado sério, cabelos grisalhos, que me tratou com algo que eu não recebia em casa havia anos. Respeito. Ele ouviu minha história inteira sem me interromper. Quando terminei, ele tirou os óculos, me olhou nos olhos e disse: Dona Marlene, a senhora tem mais direitos do que imagina.
e mais poder do que eles pensam. Naquela tarde, registramos o usufruto vitalício. A casa continuava no meu nome, como sempre esteve. Mas agora, além de proprietária, eu tinha uma blindagem legal. Ninguém poderia me expulsar, vender, alugar ou modificar aquele imóvel sem minha assinatura. Dr. Fábio preparou também uma notificação extrajudicial, pronta para ser usada se um dia fosse necessário. "Guarda isso, dona Marlene", ele disse, colocando a pasta nas minhas mãos. "Espero que a senhora nunca precise, mas se precisar, está tudo pronto." Eu guardei aquela pasta no mesmo lugar onde guardava o contrato do apartamento, na última gaveta da cômoda, debaixo das toalhas bordadas da minha mãe, e voltei para casa. Voltei para continuar cozinhando, limpando, pagando contas e sendo invisível. Porque ainda tinha esperança. Ainda acreditava que o amor dos meus filhos ia aparecer, que era só uma fase, que as coisas iam melhorar. 3 anos eu esperei. 3 anos cozinhando bolo de fubá para gente que não agradecia. 3 anos pagando as contas de uma casa onde eu era tratada como hóspede indesejada. 3 anos assistindo Viviane reorganizar a minha vida, remover minhas fotos das paredes, reduzir meu espaço, apagar minha presença. Até que numa noite de quinta-feira, sentada na minha própria cozinha, fazendo o bolo que ninguém mais valorizava, eu ouvi os passos dos meus 3 filhos entrando juntos e entendi que a esperança tinha prazo de validade. E o meu tinha acabado. Mas se vocês acham que a notificação daquela noite foi o pior momento para eles, ainda não conhecem o que Dr. Fábio descobriu quando começou a investigar o que meus filhos andavam planejando nas minhas costas. E isso mudou tudo de novo. Se tem uma coisa que a vida me ensinou nesses 70 anos, é que a verdade é como água. Você pode tentar segurar ela nas mãos, apertar com força, mas ela sempre escapa pelas frestas. E quando escapa, não molha só quem estava escondendo, molha todo mundo ao redor. Os primeiros dias na casa de Dona Jurema foram estranhos. Eu acordava de manhã e por alguns segundos esquecia onde estava. A luz entrava diferente pela janela, os sons eram outros, até o travesseiro tinha outro cheiro. Mas tinha algo naquele silêncio que me fazia bem. Era um silêncio sem julgamento, sem olhares de reprovação. Dona Jurema não ficava fazendo perguntas, não ficava me olhando com pena. De manhã deixava o café pronto e ia cuidar das plantas, me dando espaço. De noite a gente sentava na varanda e conversava sobre coisas leves. E eu percebi como fazia tempo que alguém conversava comigo, sem segundas intenções, sem precisar de nada em troca. Foi na segunda semana que Dr. Fábio me ligou pedindo que eu fosse ao escritório dele. Disse que precisava me mostrar algo importante. Pela voz dele, séria e pausada, eu senti que não era boa notícia. Mas a essa altura da vida, eu já tinha aprendido que as notícias ruins são como remédio amargo. Quanto antes você toma, mais rápido faz efeito. Cheguei ao escritório numa manhã de quarta-feira. Dr. Fábio me recebeu com café e aquele respeito de sempre. Mas eu percebi que ele estava escolhendo as palavras com cuidado. Sentou na cadeira, abriu uma pasta na mesa e me olhou. "Dona Marlene, durante o processo de preparação da ação de reintegração, minha equipe fez um levantamento padrão no cartório de registro de imóveis. É procedimento normal para garantir que não existe nenhum impedimento jurídico sobre a propriedade." Ele fez uma pausa, daquelas que a gente sabe que vem antes de algo pesado. "Encontramos uma consulta recente sobre a matrícula do seu imóvel. Uma consulta feita há 4 meses, em nome de Eduardo Duarte Pereira." Eu não entendi na hora. Perguntei o que isso significava. Dr. Fábio explicou com paciência. Eduardo havia solicitado uma certidão de matrícula atualizada da casa. Esse tipo de documento é pedido quando alguém quer verificar a situação legal de um imóvel. E o motivo mais comum para pedir isso é preparar uma venda. Senti meu estômago afundar. Mas Dr. Fábio não tinha terminado. "Tem mais, Dona Marlene. Minha assistente entrou em contato com algumas imobiliárias da região de forma discreta. Uma delas confirmou que recebeu uma visita de um casal há cerca de 3 meses. O homem se identificou como filho da proprietária e disse que a mãe era idosa, que ia se mudar para um asilo e que a família precisava vender o imóvel. Pediu uma avaliação de mercado. As palavras saíram da boca dele e entraram nos meus ouvidos como vidro moído. Eduardo e Viviane não tinham me expulsado de casa
só para ganhar espaço. Tinham me expulsado para vender a minha casa. O teto que eu construí com as minhas mãos, com décadas de trabalho, com cada gota de suor que caiu sobre aquela máquina de costura. Eles iam vender e ficar com o dinheiro. E a história que contaram para a imobiliária era que eu ia para um asilo. Um asilo. Como se eu fosse uma mulher sem lucidez, sem vontade própria, sem direito de decidir sobre a minha vida. Dr. Fábio me deixou absorver aquilo em silêncio. Depois, com a calma de quem já viu muitas injustiças, disse: "A boa notícia é que eles não podem vender nada. A escritura está no seu nome, o usufruto está registrado e qualquer tentativa de transferência sem a sua assinatura é nula. Eles não têm nenhum poder legal sobre esse imóvel. Nenhum." Perguntei se Renata e Marcos sabiam do plano. Ele disse que não tinha como confirmar, mas que a consulta no cartório e a visita à imobiliária foram feitas apenas por Eduardo. Eu conhecia meus filhos. Renata era muita coisa, mas não era calculista, e Marcos não tinha iniciativa nem para trocar uma lâmpada. Aquilo era obra de duas pessoas, Eduardo e Viviane. Voltei para casa de Dona Jurema com aquela informação queimando por dentro. Ela percebeu que algo tinha mudado. Me conhecia bem o suficiente para saber que meu silêncio tinha ficado diferente. Não era mais o silêncio de quem está triste. Era o silêncio de quem está decidindo. 3 dias depois, Eduardo apareceu. Tocou a campainha da casa de Dona Jurema numa tarde de sábado, com aquela cara de constrangimento que eu já conhecia de cor. Dona Jurema abriu a porta e, sem dizer uma palavra, veio me chamar no quarto. Eu desci devagar, sem pressa. Se ele podia me fazer esperar a vida inteira por respeito, eu podia fazer ele esperar 5 minutos na sala. Eduardo começou com a mesma conversa de sempre. Que tudo tinha sido um mal-entendido, que eles não queriam me magoar, que era temporário, que Pedro perguntava pela avó todo dia, que a Isabela chorava de noite e pedia por mim. Cada frase parecia ensaiada, cada palavra tinha aquele tom de quem está tentando vender um produto com defeito. Eu escutei tudo servindo café, como uma anfitriã educada. E quando ele terminou, fiz a pergunta que estava guardando desde o escritório do Dr. Fábio. "Eduardo, me conta uma coisa. Quando você foi na imobiliária pedir avaliação da minha casa, você já tinha decidido me colocar para fora? Ou foi depois?" O café tremeu na mão dele. A xícara fez aquele barulhinho contra o pires que só faz quando alguém perde o controle da mão. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo, gaguejou. Disse que não sabia do que eu estava falando. Eu repeti a pergunta, com a mesma calma com que enfio linha na agulha. "Você disse para a imobiliária que eu ia para um asilo, que a família precisava vender. Me explica isso, Eduardo." O rosto dele passou por 3 cores em 10 segundos. Vermelho de vergonha, branco de susto e um cinza de quem percebe que foi pego numa mentira da qual não tem como escapar. Ele tentou se justificar. Disse que foi ideia da Viviane, que ele só acompanhou, que era só uma pesquisa de preço, que nunca iam vender de verdade sem falar comigo. Cada justificativa era mais fraca que a anterior, e ele sabia disso. Eu coloquei a xícara na mesa, olhei nos olhos dele e disse algo que eu havia ensaiado na minha cabeça desde aquela quarta-feira no escritório do Dr. Fábio. "Eduardo, a casa nunca foi de vocês. Nunca esteve no nome de vocês. Nunca teve uma vírgula transferida. Vocês moravam lá porque eu deixava, porque eu achava que família ficava junta. Mas vocês não só quiseram me tirar do meu próprio teto, quiseram vender o meu teto e ficar com o dinheiro, e ainda disseram para uma estranha que a mãe de vocês ia para um asilo. Então me diz, quem é que devia ter vergonha aqui?" Eduardo não conseguiu responder. Ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, com o café esfriando na mesa. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, ele murmurou apenas: "Desculpa, mãe." Mas aquela palavra, naquele momento, já não significava nada. Desculpa sem mudança é só barulho. Ele saiu sem terminar o café. E eu fiquei na sala de Dona Jurema, sentindo uma mistura de alívio e dor que não sei explicar. Alívio porque finalmente tinha confrontado a verdade. Dor porque a verdade envolvia meu próprio filho. Mas a história não parou ali, porque na semana seguinte fui eu quem tomou uma atitude que ninguém esperava. Liguei para Renata, pedi que ela viesse me ver, sozinha, sem Eduardo,
sem Marcos. Ela veio no dia seguinte, com aquele jeitão dela, meio nervosa, mexendo na bolsa, sem saber onde colocar as mãos. Sentou na cadeira da varanda de Dona Jurema e ficou esperando eu falar. Eu contei tudo, sobre a consulta no cartório, sobre a visita à imobiliária, sobre a história do asilo. Contei com calma, sem levantar a voz. Apenas os fatos, como o Dr. Fábio tinha me apresentado. Renata ouviu em silêncio. E quando terminei, vi algo que não esperava. Vi o rosto da minha filha se desfazer. Não de tristeza por mim, de raiva. Uma raiva profunda, daquelas que nascem quando você descobre que foi usada como peça no jogo de outra pessoa. Ela me contou que Viviane tinha procurado ela 2 semanas antes da reunião. Disse que a família precisava conversar sobre a situação da casa, que os espaços estavam apertados, que seria bom pensar em alternativas. Viviane nunca mencionou venda, nunca mencionou imobiliária, nunca mencionou asilo. Apenas plantou a ideia de que eu precisava de um lugar mais adequado e deixou que Renata chegasse à conclusão sozinha. Mãe, ela me manipulou, Renata disse com a voz quebrando. Eu achei que era uma conversa de família. Achei que a gente ia te ajudar a encontrar um lugar bom. Nunca imaginei que por trás tinha esse plano. Marcos soube no dia seguinte. Renata contou para ele por telefone. Ele mandou uma mensagem para mim que dizia apenas: Mãe, me perdoa. Eu fui muito cego. Curta e direta, do jeito do Marcos. A aliança que os 3 tinham feito naquela quinta-feira desmoronou em menos de uma semana. Renata cortou relações com Viviane. Marcos parou de atender as ligações do Eduardo. E eu, no meio daquilo tudo, senti algo inesperado. Não senti satisfação. Senti cansaço. Um cansaço profundo de alma, de quem passou a vida inteira tentando manter uma família unida e descobre que as rachaduras eram maiores do que qualquer costura podia remendar. Foi então que Viviane apareceu. E eu preciso contar essa parte com cuidado, porque foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela chegou na casa de Dona Jurema num fim de tarde, sem avisar. Tocou a campainha com aquele sorriso ensaiado. Dona Marlene, vim conversar. Acho que a gente precisa resolver essa situação como família. Dona Jurema, que estava atrás de mim na porta, apertou meu ombro de leve. Aquele aperto silencioso que significa: estou aqui. Eu deixei Viviane entrar. Servi água, porque café ela não merecia. Ela sentou na poltrona e começou aquele discurso que eu já conhecia tão bem. Disse que tudo era um mal-entendido, que ela sempre me respeitou, que a família precisava ficar unida, que as crianças estavam sofrendo. Falou de Pedro, da Isabela, da gravidez. Usou cada argumento emocional que tinha no repertório, como quem abre uma mala de vendedora e vai tirando produto por produto. Quando ela terminou, eu tomei um gole de água, coloquei o copo na mesa e olhei nos olhos dela, sem raiva, sem ironia, sem nada que ela pudesse usar contra mim depois. Viviane, eu vou te dizer uma coisa e vou dizer uma vez só. Na minha família, quem decide sobre a minha casa sou eu. Quem decide sobre a minha vida sou eu. E quem decide sobre o meu futuro sou eu. Não é você, não é o Eduardo, não é uma imobiliária. Essa conversa não é comigo, é com o meu advogado. O sorriso dela desapareceu como tinta na chuva. Por um segundo, um único segundo, eu vi por trás da máscara. Vi a mulher que realmente existia por baixo daquela gentileza fabricada. E o que vi não era raiva, era medo. Medo de perder o controle. Medo de descobrir que a pessoa que ela achava mais fácil de manipular era, na verdade, a mais preparada de todas. Viviane saiu sem dizer mais nada. Dona Jurema trancou a porta atrás dela e me olhou com um orgulho que eu nunca vou esquecer. Disse apenas: Marlene, isso foi a coisa mais bonita que eu vi alguém fazer em toda a minha vida. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes que já estava começando a sentir como o meu, tomei uma decisão final. Não ia mais esperar. Não ia mais negociar. Não ia mais ter esperança de que as coisas se resolvessem sozinhas. Liguei para o Dr. Fábio e disse: Doutor, pode colocar a casa à venda. Ele perguntou se eu tinha certeza. Eu respondi que nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela e vi as luzes da cidade se acendendo uma por uma.
E pensei numa coisa que minha mãe, Dona Conceição, costumava dizer quando a vida apertava lá no Ceará. Filha, quando a gente não tem mais nada para perder, descobre que tem tudo para ganhar. Eu tinha acabado de perder a ilusão de uma família que nunca existiu do jeito que eu sonhava, mas estava prestes a ganhar algo que nunca tive. A minha própria vida, nos meus próprios termos. E pela primeira vez eu estava pronta para isso. O que eu não sabia é que vender aquela casa ia ser muito mais do que uma transação de cartório. Ia ser o momento em que cada escolha que fiz nos últimos 23 anos finalmente mostraria seu verdadeiro peso. E o dia da assinatura trouxe uma surpresa que nem eu, nem Dr. Fábio, nem ninguém poderia ter imaginado. O prazo de 30 dias correu como água em rio de enchente. Rápido para quem estava perdendo o chão, devagar para quem estava esperando a liberdade. Dr. Fábio conduziu tudo com a precisão de quem já tinha visto esse tipo de situação antes. Me explicou cada etapa do processo, cada documento, cada prazo. Nunca me tratou como uma idosa confusa que precisava de tutela. Me tratou como o que eu era, uma mulher lúcida, dona das suas decisões, capaz de assinar o próprio destino. E foi exatamente isso que eu fiz. O comprador apareceu na terceira semana. Um casal jovem, recém-casado, que estava procurando uma casa espaçosa para começar uma família. Quando visitaram o imóvel, a mulher ficou encantada com o quintal, com a cozinha grande, com a luz que entrava pelas janelas da sala. Ela disse uma frase que me atingiu no peito. Dá para sentir que aqui moraram pessoas que cuidaram dessa casa com carinho. Eu quis responder que sim, mas que o carinho veio de uma pessoa só, e que essa pessoa agora estava indo embora. O valor que ofereceram foi justo, mais que justo. Dr. Fábio tinha feito a avaliação com 2 corretores diferentes para garantir que eu não perdesse um centavo. Quando vi o número final, me emocionei. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que ele representava. Cada real daquele valor tinha sido construído por mim. Tijolo por tijolo, costura por costura, noite mal dormida por noite mal dormida. Aquela casa era o mapa da minha vida inteira. E agora eu estava prestes a dobrar esse mapa e guardar numa gaveta. Os dias antes da assinatura foram silenciosos. Renata me ligou 2 vezes. Na primeira, para dizer que tinha encontrado um apartamento para alugar e que já estava se organizando para sair. Não pediu ajuda, não reclamou, apenas me informou com respeito. Senti que algo nela tinha mudado. Talvez a vergonha de ter sido manipulada tivesse acendido alguma coisa que a comodidade havia apagado. Na segunda ligação, ela perguntou se eu estava bem. Só isso. E aquele, a senhora está bem, mãe? Valeu mais do que anos inteiros de convivência debaixo do mesmo teto. Marcos mandou mensagens curtas durante a semana. Fotos do apartamento novo que estava vendo, um emoji de coração de vez em quando, um boa noite, mãe, que chegava sempre por volta das 10. Não era muito, mas era sincero. E eu já tinha aprendido que sinceridade vale mais que abundância. De Eduardo, silêncio total. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. Dona Jurema me contou que o caminhão de mudança apareceu na terça-feira, 4 dias antes do prazo acabar. Disseram que ele e Viviane alugaram uma casa num bairro mais afastado, menor, mais cara. A realidade de pagar aluguel quando se viveu a vida inteira na casa da mãe sem gastar nada deve ter sido um choque. Mas eu não senti prazer com isso. Senti apenas a confirmação de algo que já sabia. Quem não aprende a valorizar o que tem, só entende o peso quando perde. Na véspera da assinatura, eu não dormi. Fiquei na varanda do quarto de Dona Jurema, olhando as estrelas e pensando em Geraldo. Pensei no dia em que a gente comprou aquela casa, em 1982. Eduardo era um menino de 5 anos e Geraldo o carregou nos ombros quando entramos pela primeira vez. Ele disse, com aquele sorriso que eu nunca vou esquecer: Marlene, essa casa é para sempre. Aqui a gente vai envelhecer juntos. Ele não envelheceu, e o para sempre durou 42 anos. Mas não do jeito que a gente sonhou. Chorei naquela noite. Chorei por Geraldo, por mim, pela casa, pelo que poderia ter sido e não foi. Mas quando o sol nasceu, sequei as lágrimas e me arrumei como não me arrumava há anos. Coloquei um vestido azul marinho que eu mesma costurei, brincos de pérola que foram da minha mãe,
e um sapato baixo mais elegante. Me olhei no espelho e vi uma mulher que eu não via fazia tempo. Não era a costureira cansada. Não era a mãe invisível. Era Marlene Aparecida Duarte, dona da sua própria história. Dona Jurema me levou até o cartório. Segurou minha mão no carro inteiro e disse apenas: "Você está linda, Marlene. Dona Conceição ia estar orgulhosa." Chegamos às 9 da manhã. Dr. Fábio já estava lá, com a pasta organizada, os documentos separados, tudo impecável. O casal comprador chegou em seguida, os dois sorridentes, ansiosos para começar a vida naquela casa. Sentamos na sala do tabelião e, enquanto o escrevente lia os termos da escritura em voz alta, eu olhava pela janela do cartório e pensava em todas as manhãs que passei naquela cozinha, em todos os bolos de fubá, em todas as costuras de madrugada. Tudo aquilo estava se transformando em números num papel. E por mais que doesse, eu sabia que era o certo. Foi quando a porta do cartório se abriu. Eduardo entrou, sozinho, sem Viviane. E o que eu vi no rosto do meu filho me fez parar de respirar por um segundo. Ele estava abatido, magro, com olheiras fundas e a barba por fazer. Parecia ter envelhecido 10 anos em um mês. Usava uma camisa amassada e um jeans que eu não reconhecia. O Eduardo que eu conhecia, sempre arrumado, sempre no controle, não existia mais. Ali estava um homem destruído. Dr. Fábio se levantou imediatamente, preparado para intervir. Mas Eduardo levantou as mãos, mostrando que não veio para brigar. Olhou para mim com olhos vermelhos e disse, com a voz falhando: "Mãe, eu só preciso de 5 minutos. Por favor." Olhei para Dr. Fábio. Ele fez um gesto sutil com a cabeça, me dizendo que a decisão era minha. Eu assenti. O tabelião pediu licença e saiu com o casal comprador para outra sala, nos dando privacidade. Eduardo sentou na cadeira à minha frente. Estava tremendo, não de frio, de algo mais profundo. E então disse as palavras que eu nunca imaginei ouvir. Viviane foi embora. Levou as crianças para a casa dos pais dela e disse que precisa de um tempo. Mas eu sei que não vai voltar. Ele engoliu em seco. Ela foi embora quando descobriu que a casa era da senhora de verdade, quando entendeu que não ia ter dinheiro nenhum, quando viu que o plano dela tinha fracassado. Ele fez uma pausa longa, olhando para o chão. Depois levantou os olhos e eu vi algo que não via no meu filho havia anos. Vi vergonha. Vergonha de verdade. Não a vergonha superficial de quem é pego fazendo algo errado. A vergonha profunda de quem finalmente enxerga o tamanho do estrago que causou. Mãe, eu não vim aqui para impedir a venda. Eu sei que não tenho esse direito. Vim para a senhora saber que eu entendi tudo. Que eu deixei uma mulher que não gostava de mim me convencer a tratar mal a única pessoa que sempre me amou de verdade. A voz dele quebrou. Eu vendi a senhora por alguém que me vendeu na primeira dificuldade. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para o meu filho e vi o menino de 6 anos que quebrou o azulejo da cozinha jogando bola. Vi o adolescente que dormia no pé da minha cama quando tinha medo. Vi o rapaz que subiu no palco da formatura e esqueceu de me agradecer. E vi o homem que assinou a minha expulsão sem perder o sono. Todos eles estavam ali, sentados na minha frente, pedindo perdão. Respirei fundo. Estendi a mão e segurei a mão dele. Estava gelada. Apertei com a firmeza de quem já segurou muita coisa pesada nessa vida e disse, escolhendo cada palavra: "Eduardo, eu te perdoo. Eu te perdoo porque sou sua mãe e porque guardar essa dor dentro de mim ia me fazer mais mal do que qualquer coisa que você fez. Mas perdoar não significa voltar atrás. Não significa que as coisas vão ser como antes. O que aconteceu, aconteceu. E essa venda vai acontecer." Ele assentiu com a cabeça, os olhos cheios de água. Não argumentou, não implorou. Pela primeira vez em muito tempo, meu filho me ouviu de verdade. "Você vai reconstruir sua vida", eu disse. "Sem a Viviane, sem a minha casa, sem a muleta de ter a mãe resolvendo tudo. E quando você aprender a ficar de pé sozinho, vai entender por que estou fazendo isso." Ele se levantou, me abraçou, e eu senti o corpo dele inteiro tremendo. Aquele abraço durou quase 1 minuto. Quando se soltou, enxugou o rosto com as costas da mão e saiu do cartório sem olhar para trás. "Doutor." Fábio me olhou e perguntou em voz baixa se eu estava bem. Eu disse que sim. E era verdade,
porque aquele momento, por mais doloroso que tenha sido, me deu algo que eu precisava para seguir em frente. A certeza de que meu filho ainda existia ali dentro, por baixo de tudo que Viviane tinha construído em cima dele. O tabelião voltou com o casal. Sentei, peguei a caneta e assinei a escritura de venda. Cada letra do meu nome naquele papel era um ponto final num capítulo e um ponto de partida para outro. Quando terminei de assinar, Dr. Fábio colocou a mão no meu ombro e disse apenas: "Parabéns, Dona Marlene." Saí do cartório com Dona Jurema e fomos direto para o meu apartamento. O apartamento que eu tinha comprado em segredo há 13 anos, que ficou alugado, que guardei como um refúgio para um dia que eu esperava que nunca chegasse, mas que chegou. Quando coloquei a chave na fechadura e abri aquela porta, senti algo que não consigo descrever com palavras comuns. Era como se estivesse entrando na minha própria vida pela primeira vez. 2 quartos, sala, cozinha, a varandinha de onde dava para ver a cidade. Tudo vazio. Tudo esperando ser preenchido pelas minhas escolhas e por mais ninguém. Dona Jurema entrou atrás de mim, olhou ao redor e disse com aquele sorriso que só ela tem: "Marlene, isso aqui é a sua cara. Só falta a máquina de costura e um bolo de fubá no forno." Eu ri. Ri de verdade, daquele jeito que vem de dentro, que sacode o corpo inteiro. Fazia tanto tempo que eu não ria assim que quase não reconheci o som. Nos dias seguintes, transformei aquele apartamento vazio no meu lar. Cada móvel que comprei foi escolha minha. Cada cor de parede, cada cortina, cada objeto. Ninguém para opinar que eu usava sal demais, ninguém para trocar minhas fotos, ninguém para me fazer sentir que eu estava sobrando. Coloquei a foto do Geraldo na mesa de cabeceira. Coloquei a Bíblia da minha mãe na estante. Instalei minha máquina de costura portátil no cantinho da sala, perto da janela, onde a luz natural batia perfeita. E na varanda, plantei vasos de erva cidreira e hortelã, porque minha mãe sempre dizia que casa sem cheiro de planta é casa sem alma. Na primeira noite, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para as luzes da cidade. O silêncio era diferente. Não era o silêncio pesado da casa onde fui invisível. Era um silêncio leve, quase musical. O silêncio de quem finalmente está onde deveria estar. Liguei para Dona Jurema, que já tinha voltado para a casa dela, e disse: "Jurema, pela primeira vez em 23 anos, eu estou em casa." Ela ficou quieta por um momento e depois respondeu com a voz embargada: "Até que enfim, minha amiga. Até que enfim." Dormi naquela noite como não dormia havia anos, sem pressa de acordar para fazer café para ninguém, sem medo de estar incomodando, sem pedir desculpas por existir. Apenas eu, no meu espaço, no meu tempo, na minha paz. De madrugada, acordei e fui até a janela. A cidade estava quieta, só com as luzes dos postes e um ou outro carro passando. Olhei para as minhas mãos à luz fraca que entrava. As mesmas mãos de sempre. Marcadas, cansadas, com os calos de quem costurou a vida inteira. Mas naquela noite, pela primeira vez, eu olhei para elas e não vi sacrifício. Vi força. A força de uma mulher que construiu tudo do zero, perdeu quase tudo e ainda assim encontrou o caminho de volta para si mesma. Minha mãe costumava dizer que Deus dá as batalhas mais difíceis para os soldados mais fortes. Eu não sei se sou forte. Sei que sou teimosa. E às vezes, quando o mundo tenta te apagar, teimosia e força são a mesma coisa. Mas a história não termina aqui. Porque os meses seguintes me trouxeram algo que eu nunca imaginei encontrar aos 68 anos. Algo que nenhum filho, nenhum marido, nenhuma casa poderia ter me dado. E foi justamente quando eu parei de procurar que isso me encontrou. 2 anos. Parece pouco quando a gente fala rápido. 2 anos. Mas quando cada dia é uma escolha nova, quando cada manhã é uma porta que você abre por vontade própria e não por obrigação, 2 anos viram uma vida inteira. Hoje é sábado. São 7 da manhã e eu estou sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de café e o barulho da cidade acordando lá embaixo. O cheiro de erva cidreira sobe dos vasos que plantei no primeiro dia, e a luz de Campinas entra pela janela do jeito que só entra em casa de quem está em paz. Tenho 70 anos, e pela primeira vez, não digo isso como quem pede desculpas por ainda estar aqui. Digo como quem tem orgulho de cada ruga,
de cada cabelo branco, de cada cicatriz que essas mãos carregam. Essas mãos. Sempre volto nelas. Porque foram elas que costuraram tudo. E são elas que agora escolhem o que costurar. Depois que vendi a casa e me instalei de vez no apartamento, as primeiras semanas foram as mais estranhas da minha vida. Eu acordava sem ter para quem fazer café. Sentava na mesa e o silêncio da cozinha me olhava de volta. Não era um silêncio ruim, mas era um silêncio que precisava ser preenchido com alguma coisa que fosse minha. Então comecei devagar. Fiz um bolo de fubá com erva doce numa tarde de domingo. Só para mim. A receita da minha mãe, a mesma de sempre. Mas o gosto foi diferente, melhor. Talvez porque pela primeira vez em décadas eu não estava fazendo aquele bolo esperando que alguém agradecesse. Estava fazendo porque eu queria comer. Dona Jurema continuou sendo minha companheira de varanda. A gente se via quase todo dia, às vezes na casa dela, às vezes aqui. Ela foi a pessoa que me devolveu o hábito de rir, porque eu tinha esquecido como se fazia. Depois de anos engolindo desaforos e disfarçando tristeza, meu rosto tinha perdido a prática da risada. Jurema me fez lembrar. Foi ela quem me levou pela primeira vez na associação do bairro, um grupo de mulheres da nossa idade que se reunia toda quarta-feira para conversar, fazer artesanato, trocar histórias. No começo eu fiquei no canto, quieta, sem saber se pertencia àquele lugar. Mas na segunda semana, uma senhora chamada Dona Terezinha me puxou pela mão e disse: "Senta aqui do meu lado, moça. Aqui ninguém julga ninguém." Ela me chamou de moça, aos 68 anos. E eu ri, como se tivesse 15. Naquele grupo descobri que minha história não era única. Cada mulher ali tinha uma ferida parecida. Filhos que esqueceram, maridos que sumiram, noras que destruíram. Mas também descobri que cada uma delas tinha encontrado um caminho de volta para si mesma. E que esse caminho não passava por acerto de contas, nem por perdão fácil. Passava por uma decisão simples e difícil ao mesmo tempo. Escolher a própria vida. Com o dinheiro da venda da casa, fiz o que nunca tinha feito. Viajei. Peguei um ônibus para Santos e vi o mar pela primeira vez. 70 anos nesse mundo e eu nunca tinha visto o oceano de perto. Quando a areia tocou meus pés e a água gelada veio e foi embora, eu chorei. Não de tristeza, chorei de espanto. De perceber quanta coisa eu tinha deixado de viver enquanto vivia para os outros. Quanta beleza eu tinha ignorado porque estava ocupada demais sendo invisível na casa de quem nem me enxergava. Fiquei 4 dias em Santos. Caminhava na praia de manhã, almoçava num restaurante simples perto da pousada. Lia à tarde na varanda. Ninguém me conhecia ali. Ninguém me chamava de mãe, de avó, de Dona Marlene. Eu era só uma mulher de cabelos brancos aproveitando o vento no rosto. E isso bastava. Quando voltei para Campinas, investi uma parte do dinheiro em aplicações seguras, como o Dr. Fábio me orientou. O resto separei para viver com tranquilidade. Não sou rica, mas sou dona do que tenho. E isso, para quem passou décadas sustentando a vida dos outros, é mais do que suficiente. Me inscrevi num curso de costura criativa na associação do bairro. Parece ironia, não é? A mulher que costurou a vida inteira, fazendo curso de costura. Mas era diferente. Ali eu não costurava para pagar conta, para sustentar família, para sobreviver. Costurava por prazer. Fiz bolsas, almofadas bordadas, aventais coloridos. Descobri que minhas mãos sabiam criar coisas bonitas quando não estavam ocupadas servindo quem não agradecia. A professora do curso me chamou de artista. Artista. Eu, que durante anos fui chamada de a velha lá de cima, pela Viviane quando achava que eu não ouvia. Artista. A palavra ficou na minha cabeça por dias. Agora deixa eu contar sobre os meus filhos, porque sei que vocês querem saber. Eduardo mora sozinho num apartamento pequeno no bairro do Taquaral. A separação da Viviane se tornou definitiva 6 meses depois daquela cena no cartório. Ela teve o 3º filho na casa dos pais dela e, até onde eu sei, não voltou mais. Eduardo ficou com o direito de visitar as crianças, mas a distância entre eles é visível. Ele trabalha, volta para casa e nos fins de semana fica com Pedro e Isabela. Nosso contato existe, mas é diferente de tudo que foi antes. Eduardo me liga uma vez por semana, sempre no domingo à noite. São conversas curtas, educadas, às vezes até carinhosas. Ele me conta do trabalho, pergunta se estou bem,
Me pede receita de alguma coisa que quer cozinhar. Tem aprendido a se virar sozinho e confesso que isso me dá um orgulho discreto, não o orgulho de mãe que exibe o filho. O orgulho de quem vê alguém aprendendo a ficar de pé sem muleta. Mas eu não me iludo. Sei que entre nós existe uma rachadura que nenhuma costura do mundo vai fechar. Eu perdoei Eduardo naquele cartório e mantenho minha palavra. Mas perdão não é amnésia, não é fingir que nada aconteceu. É aceitar o que foi e decidir que aquilo não vai mais governar minha vida. A relação que temos hoje é honesta, e honestidade nessa família já é uma revolução. Renata é quem mais se aproximou. Ela vem me visitar a cada 15 dias, sempre com um doce na mão e aquele jeito meio desajeitado de quem está reaprendendo a ser filha. As conversas entre nós são mais reais do que foram em décadas. Ela me conta dos problemas do salão, pede opinião, às vezes desabafa sobre a vida. E eu ouço. Ouço de verdade, como eu sempre quis ouvir. Mas agora, sem engolir desaforos, sem aceitar menos do que mereço. Um dia, ela me disse: Mãe, eu tenho vergonha do que fiz. Não sei se um dia vou me perdoar por ter sentado naquela mesa e concordado. Eu segurei a mão dela e respondi que o perdão que ela precisava não era o meu, era o dela mesma, e que isso leva tempo. Eu sei porque levei 23 anos para me perdoar por ter aceitado ser invisível. Marcos me manda mensagem todo dia. Às vezes é só um "Bom dia, mãe", com um sol amarelo. Às vezes é uma foto do almoço que ele fez querendo minha aprovação. Ele vem me ver uma vez por mês e quando vem, traz cerveja, liga o rádio e fica sentado na varanda comigo sem dizer quase nada. E esse silêncio, diferente de todos os outros silêncios da minha vida, é o mais confortável de todos. É o silêncio de quem não precisa preencher o espaço com desculpas. Só precisa estar ali. Pedro e Isabela me visitam a cada 3 semanas. Eduardo os traz no sábado de manhã e busca no fim da tarde. Eles entram no apartamento correndo, pedem bolo, mexem nas minhas linhas de costura, brincam na varanda. Pedro, que agora tem 12 anos, me ajuda a mexer no celular e fica impressionado quando eu acerto alguma coisa sozinha. Isabela, de 10, gosta de sentar do meu lado enquanto eu costuro e fica pedindo para eu ensinar. Na última visita, Isabela me perguntou por que eu tinha saído da casa do pai dela. Eu olhei para ela, pensei bem nas palavras e disse: porque a vovó precisava de um lugar onde pudesse ser ela mesma. Ela ficou quieta por um momento e depois disse: eu gosto mais da senhora aqui, vovó. A senhora sorri mais. Se teve alguma coisa nesses 2 anos que confirmou que eu fiz a escolha certa, foi aquela frase. De Viviane, não tenho notícias diretas. E prefiro assim. Não guardo rancor, porque rancor é uma costura que prende a gente no tecido errado. Mas também não sinto falta. Algumas pessoas entram na nossa vida para nos ensinar o que não queremos mais aceitar. Viviane me ensinou isso. E a lição já foi aprendida. Semana passada aconteceu uma coisa que me fez parar para pensar em tudo que vivi. Eu estava no curso de costura, terminando uma bolsa de retalhos, quando Dona Terezinha sentou do meu lado e ficou olhando para o meu trabalho em silêncio. Depois de um tempo, ela disse: Marlene, você já pensou em vender essas peças? São bonitas demais para ficar guardadas. Eu ri e disse que não, que fazia por prazer. Mas ela insistiu. Me levou numa feirinha de artesanato do bairro vizinho e me mostrou as bancas, os preços, o movimento. Fiquei observando as pessoas comprando, elogiando, escolhendo peças feitas à mão. E senti algo que não sentia há muito tempo. Vontade. Vontade de criar, de mostrar, de fazer parte de algo por mérito e não por obrigação. No mês seguinte, eu estava lá, com uma mesa pequena, uma toalha bonita e 12 peças que fiz com minhas próprias mãos. Bolsas, necessaires, almofadas bordadas. Cada uma com um pedaço de mim costurado nas entrelinhas. Na primeira feira vendi 8 peças. 8. Pessoas que não me conheciam, que não eram meus filhos, que não tinham obrigação nenhuma de gostar do que eu fazia, escolheram levar para casa algo que saiu dessas mãos. Eu voltei para o apartamento naquele dia e sentei na varanda com o dinheiro no bolso e uma certeza no peito. Eu ainda sei criar coisas que têm valor. E dessa vez, o valor é reconhecido. Ontem à noite, antes de dormir, fui até a janela como faço sempre. A cidade estava quieta.
As luzes dos postes fazendo aquele desenho que já conheço de cor. Olhei para as minhas mãos à luz fraca e me lembrei de uma coisa que minha mãe dizia quando a vida ficava dura lá no Ceará. Ela olhava para as próprias mãos, rachadas de lavar roupa no rio, e dizia: "Filha, enquanto essas mãos forem minhas, ninguém decide meu destino." Eu repeti essa frase em voz baixa, sozinha, na varanda do meu apartamento. E pela primeira vez, entendi de verdade o que ela queria dizer. Não era sobre força física. Era sobre pertencimento. Pertencer a si mesma. Não ao marido, não aos filhos, não à família, não à expectativa de ninguém. Pertencer a si mesma é a liberdade mais silenciosa e mais poderosa que existe. Tenho 70 anos. Moro sozinha. Costuro por prazer. Viajo quando quero. Tomo café na hora que decido. Abro a porta para quem me respeita e fecho para quem não respeita. Meus filhos existem na minha vida, mas não definem mais quem eu sou. Meus netos me amam do jeito deles e eu os amo do meu jeito, sem sufoco, sem sacrifício, sem moeda de troca. Não tenho tudo, mas tenho o que importa. Tenho minha dignidade inteira, sem remendo, sem rasgo, sem costura apressada para disfarçar buraco. Tenho a certeza de que nunca mais vou aceitar ser invisível na minha própria vida. E tenho a paz de quem sabe que o amor mais importante que existe não é o que a gente dá para os outros, é o que a gente finalmente aprende a dar para si mesma. Se vocês me perguntarem se eu me arrependo, eu respondo sem hesitar. Não me arrependo de ter vendido a casa. Não me arrependo de ter confrontado a verdade. Não me arrependo de ter escolhido a mim mesma depois de uma vida inteira escolhendo os outros. Me arrependo apenas de uma coisa, de ter demorado tanto, porque a mulher que eu sou hoje sempre esteve aqui dentro, esperando, costurando em silêncio a coragem que eu ia precisar. E quando chegou a hora, ela estava pronta. Eu estava pronta. Minha mãe tinha razão. Enquanto essas mãos forem minhas, ninguém decide meu destino. E essas mãos, meu bem, ainda são minhas. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.